Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Dani Dutra e a gente está aqui em mais um episódio de Fractais Além Mares, como diz Alexandre. E hoje a gente está recebendo a Sônia Saraiva, portuguesa, dupla excepcionalidade, terapeuta de trauma, terapeuta somática de trauma. E que alegria receber uma mulher, gente! Como é que você Ah, vai, Sônia? Tudo bem? Seja bem-vinda. obrigada, Dani. Tão bom ser anunciada por outra mulher. Bom, mas vamos ver como se desenrola o episódio, tá, Sônia? Ainda Vai, não nunca vamos desanimar, não desfazendo. vamos desanimando. Como é que vocês estão, meninos? Ide? Opa, fala pessoal, Sônia, é um prazer te ter aqui. O pouco que conversei com você, você já é demais. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Tudo bom, Sônia? Fala, Fê. Bom dia! Só para dizer desse negócio de entrevistar a mulher, 100% das nossas entrevistadas portuguesas foram mulheres. Então a Uau! gente está com Essa é super estatística. uma estatística grande aqui. Nunca tivemos um homem de Portugal sendo entrevistado. Aproveito para indicar a leitura do livrinho Mentindo com Estatística. Exatamente. Exatamente. Adoro por sinal. Muito Mas bom. então a Sônia já pode começar a trazer para a gente justamente como que é a história de ser mulher nesse percurso todo do diagnóstico, da descoberta do neurodivergência em Portugal, já que 100% das nossas participantes aqui são portuguesas. Pois é, pois é. Então, a história desta mulher portuguesa dupla excepcional começou com o primeiro diagnóstico com uma psiquiatra brasileira. Esta foi a história da mulher portuguesa. Então, foi uma história longa. O diagnóstico, na verdade, a palavra neurodivergência chegou à minha vida o ano passado, depois de eu ter participado numa constelação em que essa palavra apareceu. Era um trabalho que eu já estava a fazer há uns 2 ou 3 anos. E é muito louco, porque assim, eu tenho um irmão mais novo autista. Então, quer dizer, estava sempre lá, não é? Diagnosticado na infância, Sônia, ou depois? Diagnosticado na infância. Na infância Perfeito. não, na adolescência. Ele tinha uns 15 anos quando foi diagnosticado, na altura com o Asperger. Então ainda havia essa denominação. E depois eu comecei a procurar informação. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de informação fidedigna e gosto de achar uma agulha num palheiro. E então achei uma psiquiatra brasileira especializada em neurodivergência feminina com uma componente de espiritualidade que eu achei interessante, porque eu acho que a espiritualidade é uma coisa que faz parte da vivência humana e cada um de nós tem a sua própria vivência única. Então, sem dogmas, sem religiões, sem filosofias, acho que é uma parte da nossa existência que pode ser classificada com cada um os seus símbolos. E ela faz um trabalho muito interessante em ancorar essa experiência como algo de muito saudável até na aceitação do pós-diagnóstico, no luto de pós-diagnóstico. E foi com ela que eu me diagnostiquei. Bom, quando me chega a dupla excepcionalidade, a sobredotação para mim até foi tranquila, disse, isto faz sentido e tal. Superdotação intra e interpessoal são as maiores inteligências que eu tenho, mas quando chega a palavra autismo, gente, aquilo foi um morro no estômago. Como assim? Como assim? E desde outubro de 2025 até agora, eu depois confirmei o meu diagnóstico com um psiquiatra português e essa história foi demais, assim. Então tem sido um percurso de perceber o meu lado autístico, onde é que ele aparece, não é? E para mim é uma vivência muito corporal, muito de sistema nervoso, muito de sensibilidade, que eu sabia que tinha, mas não estava tão ancorada nisso. Sabem, era uma coisa assim, está lá, mas eu não quero ver. Está lá, mas eu entro em exaustão. Tanto que o meu nível de masking é altíssimo. É assim, super, super alto. Quando eu vou confirmar o diagnóstico com o psiquiatra português, sim,
super psiquiatra mesmo, só diagnostica adultos. O panorama em Portugal é completamente diferente. Esse termo de dupla excepcionalidade é uma coisa que se fala muito pouco aqui. E diagnóstico de autismo em adultos é o que se está a falar agora. Ou seja, na cultura, os autistas não crescem, não viram adultos, Mas não 18 crescem. anos não some autismo. Mulheres então, não. Mulheres então são só mais caladinhas, são só. Então está longe ainda o panorama. E na primeira consulta que ele me diagnostica foi muito louco, porque ele fez uma renegociação traumática comigo do meu trauma de invalidação em Portugal, profissional. 15 minutos de consulta, ele diz-me assim: trabalhas com o quê? E eu, sou terapeuta somática, trabalho com trauma, trabalho com o sistema nervoso. E ele, a sério? Vou-te colocar aqui na ficha dos psicólogos para os meus pacientes todos. Vocês não têm noção, eu começo a chorar. Tipo, ser a primeira pessoa que reconhece no meu país algo assim fora da caixa, porque eu vim do yoga, eu sempre tive profissões fora da caixa. Morei no estrangeiro, depois virei coach de well-being e depois então é que eu cheguei à terapia somática em 2023. Então aquilo foi uma renegociação e eu agora começo a atender os pacientes dele, então acho incrível. Assim, os pacientes dele vêm, olham a lista de psicólogos, eu só me identifiquei contigo. Obviamente, principalmente mulheres, né? Então é muito doido. Claro, eu não rejeito os homens, por amor de Deus, não é? São os queridos, tenho vários clientes, mas realmente o meu trabalho coração, como é corpo e como eu habito neste corpo feminino, é mais fácil para mim entender as dinâmicas corporais em mulheres. Então esta é a minha história. Que maravilha. Sônia, tem uma questão super interessante da sua história que acho que vale a pena a gente trazer como uma informação científica também, que é o fato do seu irmão ter sido diagnosticado tão antes de você. A gente sabe que mulheres, para expressarem o autismo no seu comportamento e conseguirem ser reconhecidas como tal, elas precisam ter uma carga genética 70% a 90% mais importante do que os homens para ter essa expressão, né, no comportamento e tal. Então, muito provavelmente, mesmo que vocês tenham a carga parecida, genética, você camufla muito mais, você acabou usando, né, a sua capacidade cognitiva ligada à sua superdotação para camuflar esses aspectos. Sim. Então, é muito interessante de ver que as histórias costumam ser assim. Então, nas famílias, os homens acabam fazendo o diagnóstico antes, e antigamente até tinha-se essa ideia de que eram só os meninos que eram autistas, as meninas deviam ter alguma outra coisa. Isso achava-se que era uma condição exclusiva dos meninos, e depois foram entender esse processo de mascaramento, né? Então a sua história é uma história exemplar nesse sentido também, né? E o seu irmão hoje tem que idade? O meu irmão agora está com 37, mas nossa, ele tem 22 anos depois só, olha só que impressionante. 22 anos depois. Ele é autista nível 2 de suporte. E eu sou autista nível 1 de suporte, e se eu estou em sobrecarga ou em meltdown, eu posso ir para o nível 2. Em momentos de burnout, que eu tive vários, né, na vida, sem perceber. Tive vários. Sim, e depois é uma coisa que está tudo lá, porque assim, eu tenho uma má formação uterina e renal, isto também era uma coisa que poderia ter soltado a atenção. Eu tinha muito isolamento quando era pequenina, eu brincava muito sozinha. Haviam várias coisas, não é, que hoje eu sei que eu disse, está na cara. E a nossa mãe é epilética. A nossa mãe tem epilepsia desde 1 ano e meio. Então isto também é outra coisa que abre, não é, a possibilidade de uma mulher epilética ter filhos autistas. Então tudo estava lá, né? Tudo estava lá sempre, né? Isso que você está trazendo, Sônia, tem a ver com a arquitetura neuronal, né? Que no caso da sua mãe criou uma rede ali de colapso, né? Que se autoalimenta e gera o circuito, né, epiléptico. E a má formação que você está trazendo é muito interessante também, como uma outra informação médica bacana, é que muitas vezes, isso eu já não vou saber exatamente a porcentagem, mas o autismo está ligado a um problema na metilação, né, na produção de metil, né, de vitaminas, por exemplo, como metilfolato, metilcobalamina, que participa da produção do DNA. Então, na falta ou na redução, a falta absoluta não seria compatível com a vida, né, mas na redução da disponibilidade desse componente, né, por exemplo, metilfolato, e 2 radical metil para participação na produção do DNA, você pode ter
Então, a formação de um órgão com um problema de fechamento, por exemplo, de lábio leporino, de fenda palatina, problema na coluna. Sim. Então, isso está ligado, sim. Não é Uau! um Sabes achismo só. Uhum. Pois, sabes porquê? Porque assim, a nossa mãe tomou medicação anticonvulsionante para a epilepsia. Isso também pode estar ligado, perfeito. Pode ser Eu, em também. Sim, sim. 1980, meu irmão Nesse ainda caso, sim. Sim, sim. É quando você contou, eu pensei no problema de metilação, mas já que sua mãe tomou medicamento, sim. Os anticonvulsivantes estão muito tomou, e ligados teve a uma convulsões, formação. sim, durante a Perfeito. gravidez, tanto de um como do outro. Então, ou seja, quer dizer, os sinais estavam todos lá, não é? Eu nasço sem um rim, não é? Perfeito. Tem toda uma, então. Sim, é muito louco, não é? E como é que eu própria não vi, não é? Quer dizer, eu fui diagnosticada com 45 anos e isto veio muito, lá está, na fase da perimenopausa, onde o mascaramento já não dá. Já não dá, já não há energia, já não há pachorra, já não há paciência, não é? E eu passei por uma fase dos meus 45 aos 43 que foi assim uma razia de relacionamentos e foi justamente por causa do relacionamento abusivo, e por isso é que eu achei tão interessante o teu Instagram também, que eu disse, alguma coisa está errado e eu tenho que ver o que é que isto é, porque era o meu segundo relacionamento abusivo que eu terminava sem perceber como é que aquilo tinha acontecido, de uma forma super traumática e com uma sensação de, mas espera lá, o que é que eu fiz errado? Ou seja, nestes dois casos, eu saí das duas relações a pensar assim, eu sou a errada, alguma coisa aqui em mim está errado. E então, nesta segunda separação que foi em 2022, eu entrei num veio de vou fazer todas as terapias, o que funcionar, funciona, o que não funcionar, não funciona. Tudo. Eu fui à espiritualidade, eu fui a científica, eu fui tudo. E eu ia fazendo check. Ok, isto funciona, isto não funciona, isto funciona, isto não funciona. Até que eu achei a terapia somática e finalmente aquilo começou a funcionar comigo. Lá está, sistema nervoso. E foi aí que eu me apaixonei, foi aí que eu comecei realmente a dar passos na vida e hoje é o que eu me dedico, porque realmente este corpo físico para nós é um mundo que a gente não entende. A gente quer dizer, olha os sinais e interpreta de formas completamente distintas, e depois não é um lugar seguro em que a gente habita, né? A gente gosta muito mais de estar na cabeça do que aqui. E realmente compreender este mapa é o que nos dá muito chão para a gente manifestar toda a beleza e toda a criatividade que os neurodivergentes têm. E há muita profundidade aí, não é? Pronto, já nem Eu ia sei até onde é que eu estava. perguntar, eu ia te perguntar, Sônia, até para você explicar. Eu conheço um pouquinho também do processo pelo processo do yoga, né? Então, Uhum, eu sou mais ou menos familiarizada com o tema, mas queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né, para a sim. nossa comunidade, como se dá, né, a terapia somática e como foi esse processo para você, né, olhando para a sua dupla excepcionalidade. Ok. Como é que você, se algumas coisas, até tem uma pergunta aqui do ID que está travando um pouquinho, mas que se alguma coisa te intensificou, né, no seu corpo, por exemplo, comportamentos repetitivos ou Uhum. isolamento, enfim. Questões de hipersensibilidade, né? Não, Sim, sim. mas também a parada, do tipo, teve alguma coisa, algum comportamento seu que antes do diagnóstico você achava que vinha de um trauma e depois do diagnóstico você percebeu que era só uma característica sua. E se também tiveram comportamentos seus que hoje você entende que eles vieram de um trauma, mas que eles vieram de maneira intensa justamente pela sua neurodivergência. Então, são Sim, duas coisas. sim. Na verdade são três, né? Que a Daniela É. fez mais uma, então vamos lá. Sim. Onde é que eu começo? Obrigada, Sônia! Você vê, No meu pensamento arborizado, vamos ver se eu consigo cobrir tudo. Eu, quando cheguei ao yoga, eu tinha um corpo muito colapsado. Eu cheguei ao yoga com 20 anos e para mim foi uma fase muito importante. Era um yoga meio quase arte marcial, sabem? Então a gente trabalhava muito, muito o corpo e nós éramos todos miúdos. Foi ali na zona de Lisboa. E
E eu, como tinha um corpo muito colapsado, muito pouco tónico, aquilo deu-me muita estrutura e trouxe-me alguma autoconfiança. Então eu hiperfoquei naquilo, ainda mais trazia várias questões existenciais, chakras, kundalini, expansão da consciência e tudo muito autossuficiente. Eu pensei, é por aqui, sou eu que trabalho, não tem ninguém a dizer-me o que fazer, portanto é por aqui. Pronto. E no yoga foi assim. Dentro desse meu percurso, eu notava que eu tinha comportamentos que eu achava que eram que eram trauma. E um deles tinha a ver com o não perceber piadas. Era muito crasso, era daquelas coisas que eu não conseguia esconder. E para mais, eu fui morar para a França, eles têm um humor muito diferente do português, mas enfim. Muito diferente. Eles têm um humor irónico, eles riem deles próprios. E aquilo doía-me na alma, que eu sou super sensível e hiper empática. Então, cada piada, eu lembro-me, como o meu namorado é francês, foi um assunto de briga, assim, de discussão, nos primeiros 6 meses, até a gente se adaptar. Enfim, até eu me adaptar àquele tipo de humor, porque era um humor cortante. Eu chegava a chorar e achava que aquilo era trauma de falta de autoconfiança, porque eu realmente cresci num ambiente muito caótico emocionalmente. Os meus pais deram-me tudo funcionalmente, então, funcionalmente, ou seja, casa, parte financeira, comida, eu tive tudo nesse aspecto, sim. Agora, em termos emocionais, eu acho que os meus pais também, obviamente, hoje a gente sabe como neurodivergentes, tinham pouco contentor emocional para uma filha tão sensível e depois o meu irmão, enfim. Então, eu achava que aquilo era realmente algo traumático de falta de confiança. Quando eu chego à terapia somática e começo a trabalhar as questões do trauma, eu chego, porque voltando um pouquinho atrás, dentro da prática do yoga, começaram-se a levantar dentro do meu corpo medos existenciais e pânicos que eu tinha antes de praticar. Então o yoga não é uma terapia, o yoga é uma filosofia que visa a expansão da consciência do ser humano. Foi por isto que ele foi criado. Não foi criado numa época onde havia trauma. Não foi. Estamos a falar de há 6.000 anos atrás, não é? Não estamos a falar do século XXI, com todos os desafios que a gente tem, não é? E eu notava este padrão também nos meus alunos. 1 ano e meio depois, 2 anos, vários comportamentos, vários medos, várias questões internas se levantavam. Antes deles praticarem, voltavam a levantar-se e eu dizia, mas como é que isto é possível? Quer dizer, o yoga melhora tanto e chega ali a um ponto que a pessoa começa a andar em círculo outra vez. E foi a terapia somática, quando eu cheguei à terapia somática, que eu consegui perceber, espera lá, o trabalho com trauma no corpo não tem nada a ver, é completamente diferente. Então, Sônia, posso fazer uma pergunta bem de leigo? O que é terapia somática? é a terapia que vai trabalhar com o soma, com a parte sensorial do corpo. Então, com as vias aferentes do sistema nervoso, as vias que captam todas as sensações externas e internas do sistema nervoso e trazem estas informações ao cérebro. Então, é a terapia que vai trabalhar com esta parte autónoma que nós não controlamos, que capta as sensações fora e as sensações dentro e que diz ao nosso sistema estamos num ambiente seguro ou estamos num ambiente de perigo. E este é a função do sistema nervoso autónomo, basicamente. É proteger a vida. Só se está perigo... Perdão, Fala. Sônia. Não, perdão, eu achei que isso eu tivesse. Por favor, só termina e eu faço um comentário pequeno aqui. Já me perdi. Perdão. Não, eu ia só comentar que é uma terapia concreta, Fê, que é muito importante para pessoas neurodivergentes também, porque muitas vezes a gente vai para o processo terapêutico achando que a gente tem que trabalhar abstrações, conceitos, ideias, pensamentos, visões, e a terapia somática, ela lida com essa informação concreta de como a gente experimenta o nosso corpo, e a gente vai, a partir desses dados, lidar com essas questões. Perdão, Sônia, me empolguei aqui. Não tem problema, porque até acrescentaste algo que me pode trazer uma resposta ainda mais concreta para os ouvintes e para todos. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma coisa que eu tenho muita dificuldade de visualização. Então, quando há conceitos muito abstratos, aquilo para mim
Pronto, está bem, é abstrato, eu não vejo e tal, mas tenho hipersensibilidade auditiva e tenho hipersensibilidade sinestésica, então uma coisa de todas as sensações. Então, quando eu comecei a trabalhar a terapia somática, todas as minhas questões, até espirituais e filosóficas, viraram concretas. Consegui ancorá-las nas sensações do corpo. Quente, frio, constrição, expansão. Ou seja, o meu corpo virou um mapa para eu me regular, ao invés de ter algo em que eu habito e não sei onde é que eu estou e me faz ir para outras esferas de dissociação, que é o que nós chamamos quando nós vivemos muito mais na cabeça do que no corpo. E quando nós estamos longe, ou seja, a nossa presença está longe do nosso corpo, dependendo do grau de dissociação, porque há muitos graus de dissociação, e a dissociação é uma coisa que o nosso sistema nervoso faz muito bem, ainda bem que ela está lá. E existem vários graus. Por exemplo, vocês estão a ouvir-me e de repente pode haver aí 2 ou 3 pensamentos que estão a passar, vocês já dissociaram. É ou não é? Estão a associar a vários conceitos. É um grau de dissociação. Quando este grau de dissociação chega a um extremo, por exemplo, da gente ter um acidente de carro e o nosso sistema dizer assim, este meu não se pode lembrar desta dor, que ele não vai sobreviver. Ele dissocia-nos do evento. Por isso é que muita gente, após um acidente de carro, um acidente de bicicleta ou uma queda, diz, mas eu não me lembro. Não me lembro de nada disto. E o nosso sistema tem esta faculdade, digamos assim. Só que quando isto se torna crónico, principalmente em neurodivergentes, porque é incómodo estar no corpo, porque o corpo dói, porque nós somos super sensíveis a vários ambientes. Quando isto começa a estar cronificado, o sistema nervoso entra num estado de alerta permanente. Então tudo vira perigo. E quando a gente faz um trabalho para voltar a este corpo, acionar a fisiologia de segurança no corpo e começar a perceber o que é que gera uma sensação de segurança interna e externa em mim, a nossa qualidade de vida aumenta. Então, mesmo estando sensíveis a ambientes, nós temos uma sensação de ter espaço para observar as sensações de desconforto sem dissociar e sem o corpo dizer, vamos morrer, agora tem que ficar em congelamento crónico. Isto é muito comum em neurodivergentes. Então, a grande diferença entre a neurodivergência e o trauma tem muito a ver com a intensidade. Às vezes, o mesmo comportamento neurodivergente, por exemplo, a reação que eu tinha a esta coisa, né, de não perceber piadas, era uma coisa quase de vida ou morte para mim. Eu tenho que fazer poker face, eu tenho que esconder, porque eu sentia uma vergonha imensa de ser assim. Hoje eu já consigo verbalizar. Só verbalizar, eu assim, olha, amigos, assim, alguém diz uma piada que eu não entendo, eu disse, olha, comigo não vai valer a pena. Não entendo, não façam esforço. Então, a diferença entre esta atitude e a primeira é o espaço nervoso que eu tenho para não sentir que eu estou em perigo de vida, ou para não sentir que eu estou em perigo na minha identidade. Neste caso, é em perigo da minha identidade. Estão a entender? Então, há uma grande diferença entre um e outro. Será que eu consegui responder a todas as perguntas? Eu queria fazer sim, Sônia, certamente eu ia fazer um comentário disso que você está trazendo, e você falou dessa diferença da intensidade, e a pergunta do ID também, né? Será que tem uma questão disso da neurodivergência ter intensificado a experiência traumática? Quando a gente pensa em situação de trauma, de hipervigilância, essa questão do perigo, a gente está falando de uma região no cérebro chamada amígdala, né? E que é a região que rege justamente esse comportamento de vigilância e faz a filtragem do que é perigoso ou não é e tudo mais. E essa região ela é aumentada em pessoas que vivem traumas, e ainda mais traumas crônicos durante a infância. Você pode ter uma hipertrofia da amígdala, das amígdalas no caso, né? São duas, tem uma em cada hemisfério, e do cérebro. E ela também já vem de fábrica aumentada quando a gente é neurodivergente. Então, quando a gente é superdotado autista, ela já vem hipertrofiada. A gente já nasce com esse estado de hipervigilância, de hiperconsciência. Então, e aí se a gente vive ainda a situação traumática, você tem uma camada a mais de tensionamento em relação a isso. Então, claramente a expressão pode ser maior. E, claro, eu digo expressão dos aspectos, dos sintomas do sofrimento e tudo mais, ligado a toda essa questão da sobreexcitabilidade, né, da superdotação, mas também
se a pessoa tem muita dificuldade de expressar isso, talvez isso vai ficar também camuflado, a gente não vai enxergar essa vivência traumática, essa história traumática, porque a pessoa consegue não deixar isso à mostra. O Idi tá levantando a mão, mas a internet dele tá travada, então até que Pois é. entre, eu Olha, acho. eu ia completar algo que foi quando eu comecei a fazer o meu percurso na formação de terapia do trauma, e eu notava que, por um lado, eu tinha muita facilidade em vir para o corpo, porque eu tenho uma super excitabilidade psicomotora, é uma das minhas, então eu tinha já uma interocepção muito grande, também pelo trabalho do yoga, claro, uma propriocepção grande. Se eu não tiver em meltdown, se eu tiver em meltdown, eu perco-me completamente, tudo, né? Buga tudo. Mas eu notava ao longo do tempo que a intensidade com que o meu sistema nervoso se manifestava nas sessões, dentro do treinamento, era muito maior que a dos meus colegas. E eu notava que havia coisas, porque isto é uma formação de 3 anos, esta primeira formação é em Somatic Experiencing. E eu notava que havia coisas que não estavam resolvidas. Eu dizia, pá, já estou a trabalhar trauma há tanto tempo, mas há coisas que eu sinto desconfortos e eu sinto que o meu sistema nervoso ativa muito mais rápido, demora muito mais a regular-se, e eu não percebo porquê. E foi ali que, quando eu cheguei ao diagnóstico da neurodivergência, que foi já quase no final do curso, aí é que eu percebi, é um sistema nervoso hiperexcitável, ou seja, entra em ativação muito mais fácil, e para se regular demora muito mais tempo. Portanto, o cuidado que o neurodivergente tem que ter para poder ter um sistema nervoso regulado é muito acrescido. Tem que ter, e não é um luxo para nós, não é? Dependendo de cada um, sei lá, para mim, por exemplo, o silêncio e a contemplação são coisas que são higiene diária. Eu não posso não ter com a minha hipersensibilidade auditiva. E sinestésica, ao atender pessoas, estar sozinha é algo necessário. Estão a ver? Senão o meu sistema não desce. Regula, né? Não baixa. Não regula. Perfeito. E disse aí a trazer alguma questão e depois eu queria fazer um comentário também ligado ao corpo. Eu só ia fazer aqui, eu acho que uma das coisas que fazem o trauma ser muito forte também, pelo menos no meu caso, que eu vejo que está muito. Ixi, o Id tá caindo. Ele Travou. travou. Eu vou aproveitar, depois a gente edita esse pedaço, mas aproveitando que então o Id caiu, daqui a pouco ele Eu acho volta. que ele tem que tirar a camisa ali. Aí o Zoom se contenta, fala, opa, agora eu tô reconhecendo aqui. Ele perguntou aqui no chat, ele falou, tem como dar alguns exemplos de cuidados que você tem para se autorregular ou que você recomendou aos seus pacientes? Sim, vários. Para quem tem, por exemplo, hipersensibilidade auditiva, a primeira coisa são abafadores de ouvido. Principalmente nos almoços de família, que era uma coisa que eu tinha vergonha de fazer. Mas, este ano, no Natal, foi incrível. Assim, o sistema nervoso muito mais regulado, não é? Quando, por exemplo, a pessoa já é altamente sensível e vai ter uma dupla excepcionalidade e tem uma hiperexcitabilidade sensorial, que é o meu caso também, reduzir os estímulos sensoriais, todos eles, não é? Todos eles é muito importante. Então, às vezes, é ficar assim, parada no quarto, sem luz, sem estímulo visual, auditivo, falar, nada, assim, nada. Só existir, olhar para o teto e existir. E isso ajuda a regular. Agora, uma das coisas que mais facilita neste autocuidado é a pessoa perceber que ela vai ter um tempo muito próprio para que o sistema dela se regule pós-ativação. E muitos dos neurodivergentes que eu atendo lutam contra esse tempo. Eu a primeira, porque o meu demora muito tempo. Quer dizer, eu tenho a noção, parece que eu sou uma tartaruga, a sensação que eu tenho, não é? Com a superdotação, que é uma mente super rápida, eu digo assim, man, este carro 2 cavalos não anda. Mas Sônia, você sabe que isso está ligado, esse comentário que eu ia fazer justamente, né? A gente já gravou um episódio aqui sobre a questão da importância do estudo genético, das neurodivergências, né? E eu tenho avaliado cada vez mais também esse lado. E tem um gene que codifica uma enzima chamada monoaminoxidase A.
A monoaminoxidase, esse nome difícil, ela é uma oxidase, né? Ela oxida, ela degrada as monoaminas, que são a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, os 3 principais neurotransmissores do nosso cérebro. E, justamente, assim, isso é uma coisa muito impressionante, assim, eu vejo isso muito frequentemente, pessoas autistas superdotadas com essa enzima lenta, é uma enzima que trabalha devagar. E o que significa isso? Quando você tem aquela enxurrada de neurotransmissores no seu cérebro, ela não consegue limpar tão rápido. Então, isso está ligado à intensidade e à demora da recuperação, tanto de estímulos sensoriais, quanto de estímulos afetivos, quanto de estímulos cognitivos. Então, ao mesmo tempo, é a mesma enzima, né? Então, é por isso que eu queria trazer esse aspecto corporal físico que justifica e concreto e explica todas essas questões. E o revés, né, o revés da medalha da capacidade de inteligência e de ser rápido no gatilho, de prestar atenção em muita coisa, e conseguir arborizar o pensamento, e se conectar e aprofundar a nossa observação sobre qualquer aspecto que se nos apresenta, é pagar o preço da hipersensibilidade, da hiperreatividade afetiva. Tá ligado à mesma enzima. Por isso eu falo, gente, daqui a pouco a gente vai começar a tatuar assim, Maua A, né? Mauá. No braço, Gente, né? explicaste Pra a minha dela, vida. assim. Completamente. Vou começar a Isso é que eu estudar adoro. hoje. Explicaste a minha vida, a sério, explicaste a minha vida. A Com cena da enzima. intensidade com Eu uma sempre que eu enzima. olho esse gene nos exames genéticos, eu falo, olha só, a pessoa Ai, intensa. meu Deus. E aí você fala isso pra pessoa fala, nossa, como que você já sabe disso? Eu falei assim, então, vamos lá. A gente é assim. É muito bom, muito bom, muito bom. Aprendi imenso, aprendi imenso. Maravilha. Mas uma pergunta, mudando de assunto total, eu quero saber como você descobriu a gente, porque, tipo, a gente não é muito famoso em Portugal e, pelo que você fala O marqueteiro querendo saber as estratégias. Não, são duas perguntas. Uma é sobre isso, e a segunda parte é que você falou do modo português de pensar, depois você falou do modo francês, e tem muito a questão do modo brasileiro, do tipo de humor e tudo mais, que eu acredito que é bem diferente do de português e até do francês. Talvez seja mais parecida, não sei com quem é mais Eu parecido. acho que é mais parecido com o francês. Eu também acho, mas fiquei nessa dúvida. E aí, por que e como você teve essa grande dificuldade na França, o que atraiu, eu não sei, do humor ou do nosso modo de falar e tudo mais que te atraiu tanto? Então, primeira coisa, obrigada pela pergunta, Filipe, falaste, que bom. Eu queria ter interagido contigo, porque eu sou uma pessoa de pessoas. A galera está muito empolgada aqui, eu não consegui entrar ainda. Só que dentro de vocês, os 5, tu falas, eu sou pessoa de pessoas e eu, ai meu Deus, eu sou também. Então eu sou uma neurodivergente de pessoas como tu. Apesar de me cansar. Opa, bem-vinda! Então, bem, vamos ver se eu me consigo lembrar da primeira ou da segunda. Como é que eu vos achei? Achei-vos através do Alê. Então eu entrei no Instagram do Alê porque ele fez um podcast com o meu terapeuta, o Jefferson, e eu vou ouvir. E fogo, ele explicou lá uma série de coisas. E disse, esta pessoa está a explicar a minha vida. Eu gostei, fui até ao Instagram dele e vi o podcast. Vou ouvir. E depois cada tema eu dizia, meu Deus, outro tema. E depois, claro, como todos vocês são diferentes e todos vocês passam a vossa experiência humana, para mim foi muito tipo, uau, a minha turma da Mónica portuguesa finalmente. Então, realmente uma sensação de companhia, de que quer dizer, eu sempre sonhei em ter um grupo de pessoas onde todos eram diferentes e ninguém se ofendia com a diferença uns dos outros e a gente podia falar. Em Portugal, uma das minhas grandes questões é que as pessoas ofendem-se com a diferença. Ela ofende-se muito, então está sempre tudo a pisar em ovos e tal e tal. O que no Brasil não existe. Para mim, a grande diferença entre o Brasil e a França é que os franceses têm humor com uma cara carrancuda e falam de forma seca, e isso dá uma. No Brasil é tudo na ginga, é tudo a cantarolar, portanto, tudo passa bem. Mesmo até o humor irónico, mesmo que eu não perceba. Quer dizer, é tudo cantarolado, é com uma outra emocionalidade, então eu não tenho a mesma sensação. Então, o francês... Não tem nada a ver. Nada a ver com o francês, Fê. Que isso, brasileiro. Eu não falei que Fui eu que falei. Ô, sem camisa? Ô, sem camisa?
Eu falei que não sabia. Mas só para você entender, então a diferença entre o nosso e o francês baseado em você é que os dois estão te sacaneando, só que o francês você sente e o nosso não. É isso. Por isso, exatamente. A gente é melhor, sacaneia com jeitinho. Isso, exatamente. E Ixi, não caiu, só. que deve ter E apertado pois o botão é, sem o querer. caiu. Daqui a E pouco também ele tem outra volta. coisa, assim, eu viajei muitos anos para o Brasil a trabalho. Quando eu estava na altura do yoga, era um yoga que tinha uma instituição aí, então eu viajei muitas vezes. E eu sempre senti uma sensação de casa, cada vez que eu aterrava em Guarulhos, não é? Era em Guarulhos, É, aquele Guarulhos. São Paulo, aquela coisa poluída, e as pessoas, nossa, esta poluição, e eu dizia, ai meu Deus, estou em casa. Que é uma energia, não sei porquê, uma energia de abertura, de criatividade, uma coisa de que tudo é possível, e vocês têm uma coisa que realmente não é se trazer manos, vocês ensinam-nos muito, que é a vida precisa de ser vivida com tudo o que tem. E nós aqui na Europa temos às vezes uma pretensão muito grande, como somos o continente antigo, de temos tudo e temos este nariz empinado e esquecemos-nos de viver o bom da vida, sabem? Uma boa risada, uma boa piada, o rir de nós mesmos, as coisas simples. E no Brasil, independentemente da classe social, há este bichinho interno, sabes, de vocês, da vossa cultura, que eu particularmente aprecio e admiro muito, mesmo. É muito legal. E acho que a gente tem isso dos africanos, na verdade, né? É, Olhando um pouco culturalmente, e, enfim, todo o nosso processo aí de colonização, enfim, tudo que aconteceu, acho que a gente tem muito esse otimismo, né? E porque sim, é um otimismo meio não, completamente resiliente, né? Porque sim, é meio, sim. eu sinto que eu tenho também isso, é uma coisa, é uma fé, de alguma forma é uma fé, Isso, né? exatamente, exatamente. E é curioso porque a minha mãe é guineense. Os meus avós são Hum. portugueses, mas a minha mãe é africana. Então e os meus pais conheceram-se lá, apaixonaram-se lá. Então eu cresci num ambiente de kizomba, funaná e alegria. É muito diferente do que é a cultura tradicional portuguesa. Então acho que também isso me puxa para o Brasil, para a África, essa alegria genuína com a qual eu cresci também. Ah, que legal, legal mesmo. Perfeito. Sônia, a gente acabou falando um pouco sobre a questão da sua superdotação, né? E você rapidamente no começo comentou dessa questão da sua habilidade interpessoal, intrapessoal, tudo. Sim. Você se dava conta disso? Ou isso era um tema na sua casa quando você era criança? As pessoas falavam, notavam, nossa, como você é inteligente e tudo, ou seus colegas falavam na escola, tudo. Como que era essa dinâmica, assim, desse olhar dos outros Sim. sobre a sua inteligência e de você mesma sobre a sua inteligência? Bom, eu sempre me achei burra até ao diagnóstico, então estão a ver o panorama. O panorama é que eu me achava burra. Achava-me burra por ser muito sensível, achava-me burra por ser muito boazinha e sofrer imensos abusos desde pequenina. Portanto, ou seja, a minha hiperempatia sempre foi colocada numa caixa de isto não é inteligência. Pronto. Perfeito. Agora, uma das coisas que eu até tive que ler 2 vezes o diagnóstico para entender é porque eu tenho 4 ou 5 dentro da superdotação. A mais alta é a intrapessoal, que são questionamentos existenciais. Porque é que nós estamos aqui? Porque é que a vida humana é assim? Porque é que a natureza é assim? E isto eu dei-me conta que eu tenho desde pequenina. Eu lembro-me, com 5 anos, de olhar para uma flor, olhar para um pássaro e sentir um bocado um field da vida, o que conecta o pulsar da Terra e dizer assim, mas como é que as pessoas não veem isto? Como é que as pessoas não se questionam que há um bocado mais na vida do que aquilo que a gente vê? Porque eu sinto. Então, esta parte intrapessoal sempre me acompanhou, daí eu ter vindo para o yoga, não foi só a prática, não é da parte física, mas essencialmente a parte existencial dos chakras, Kundalini, expansão da consciência. Não, portanto, é o meu hiperfoco. E é tanto o meu hiperfoco que até este trabalho que eu tenho com trauma tem essa componente espiritual, porque eu acho que os neurodivergentes têm uma abertura psíquica maior
para experiências extrasensoriais, naturalmente, sejam lá classificadas como elas forem, tanto na ciência como no espiritual. Eu não sou uma pessoa que concorde exclusivamente com o discurso científico, nem exclusivamente com o discurso espiritual. Eu acho que a gente tem que arranjar uma maneira de juntar os dois, porque os dois existem na experiência humana. Então é a gente ir navegando com algum bom senso dentro dessas duas realidades, vá, digamos assim. Eu acho até que aceitar essa visão, né, ela acaba sendo muito neurodivergente. É muito. Né? Eu compartilho muito isso com você quando as pessoas falam assim, mas como? Assim, não, eu sou uma agnóstica, né? Eu não tenho uma crença, mas isso não me impede de acreditar que possa existir. Eu, Né? por É exemplo. tipo uma experiência que não é minha, mas se você falar, não, mas acontece. Tá bom, ok, mas assim, a minha forma de ver o mundo, né, os meus componentes, o que me trouxe até aqui, é diferente de você e eu não consigo, como diz você, não consigo aterrar isso daí. Exatamente. Então esta coisa intrapessoal sempre me acompanhou de uma forma muito, muito, muito profunda. Tanto que eu digo claramente assim, a minha noção de espiritualidade é uma coisa muito orgânica, é uma coisa que tem a ver com o pulsar da Terra, com as estações, com o dia-noite, com uma coisa cíclica que eu até dentro de um corpo de mulher sinto muito fortemente por ser altamente sensível, então acaba por ser um relógio da vida. Não sei se vocês entendem este corpo de mulher que é cíclico e é uma das coisas que eu realmente tento educar tanto homens como mulheres de forma diferente, porque os homens também sentem os ciclos, mas vocês se sentem muito ligados à pineal e à noção de luz e pouca luz. Então vocês vão sentir a transição cíclica na primavera, no outono, enquanto nós vamos sentir mensalmente. Mesmo. Então, e por que não isso ser uma espiritualidade, que é uma coisa que se sente, e por que não ser uma dimensão espiritual mais orgânica, sabem? Então isso sempre foi uma coisa que me acompanhou e eu sempre achei assim um bocado esquisito, sempre me achei assim um bocado esquisita, mas sempre foi o meu hiperfoco. E a parte interpessoal, lá está, é a hiperempatia que eu achava que realmente, pronto, não era nada inteligente da minha parte, porque eu não via maldade nas pessoas, não é? E hoje eu já percebo que o mundo não é cor-de-rosa, o mundo tem várias tonalidades de cinza, mas eu só consigo fazer o círculo dizendo assim, todas as pessoas têm um fundo bom, há pessoas que escolhem não se ver na sua essência. Para mim é assim, e aí eu tenho que me proteger. Aí elas escolhem mecanismos psíquicos e mecanismos emocionais que não são saudáveis para si nem para o outro, e eu preciso de me proteger. Foi assim que eu consegui configurar a minha agilidade. Mas você chama de escolha, né? É interessante pensar nisso, assim, né? E aí você fala, bom, tem uma responsabilidade da pessoa nisso, ou ela também é refém dela mesma? Eu acho essa resposta bem difícil, assim, mas é interessante de ver como você pensa. E essa questão... E o que a Dani estava comentando também é esse senso do sagrado, né, que eu acho que é super precioso na gente, que não precisa estar revestido de algum dogma para se fazer necessário como questão. Então, claro. Também, Dani me coloca como ateu, agnóstico, ateu eu diria sempre, como eu falei desde criança, assim, mas muito preocupado, assim, e uma preocupação boa, na verdade, né, preocupado, assim, tá sempre pensando nessa questão do que as pessoas chamam de Deus, deuses, por que isso, por que nomear desse jeito, mas o que é essa experiência, então, que a gente tem que ficar tentando decodificar, e que no fim a gente pode passar a vida, né, tentando responder essa pergunta e não consegue encontrar uma resposta, né. Tanto que até essa inteligência intrapessoal levou-me a estudar várias filosofias. Eu comecei a estudar religiões com 15 anos. E eu dizia assim, isto não faz sentido, isto é dogmático, isto não sei o quê, isto vai-me prender. E eu desisti da religião aos 18 anos, disse, acabou, isto não faz sentido nenhum, vamos para as filosofias. E hoje eu estou num estudo muito engraçado de volta ao yoga, que eu estudei e pratiquei durante 25 anos, e agora estou com um olhar um pouco diferente sobre isso, mas até ando a estudar o yoga do Tibete. E é muito louco ver como as condições humanas condicionam esta dimensão do existir. Porque o Tibete, pelas condições meteorológicas e geográficas tão duras,
foi o berço do desenvolvimento de um yoga budista muito fora da curva. Porque assim, é tanto frio, tanto calor, tão poucos recursos que eles têm que sair da mente para poder sobreviver. Então é super interessante como em cada parte do mundo, só pelo ambiente, pela geografia onde nós vivemos, toda esta dimensão mais não palpável ou invisível pode ser manifestada de uma forma muito única, não é? E pronto, é esta a minha intrapessoal. Estão a ver, eu começo a falar e eu não me calo. Não, pô, mas isso aí é verdade. E até trazendo para o campo da ciência, minha internet vai travar de novo, cara. Mas tem vários filmes que retratam grandes descobertas, que em teoria são descobertas completamente científicas. Por exemplo, Oppenheimer é um deles. Ai, que coisa. Ai, não! Assim, Oppenheimer fala aí, tipo, mesmo desmonta. um processo desse... E congelou e a gente não sabe. Provavelmente você deve estar registrando aí do seu lado. Mas não, o ponto é para mostrar que mesmo alguém que está fazendo uma... Tá cheio de coisas. Só faz o seguinte, Idi, desliga a sua câmera e repete o que você falou. Aí eu acho que vai rolar, porque o Zoom eu tá com acho dificuldade. É. Você consegue Vou me ouvir? reclamar, claro. O moço da internet. Você não consegue desligar a câmera e tentar falar de novo, Idi? Olha, eu vou tentar. Eu desliguei a câmera. Melhor. Melhorou bastante. Olha, melhorou. E agora ficou bem grande assim, menino sem camiseta. Sem camiseta. Mas o ponto é, o que eu quero dizer é que mesmo um filme como Oppenheimer, onde a gente pensa que a criação da bomba atômica, ou pessoas estão pensando na relatividade, e esse tipo de teoria é uma coisa extremamente objetiva, é mostrado que isso está intrinsecamente ligado com coisas extremamente pessoais, entendeu? E quantas descobertas da ciência não estão justamente conectadas com a nossa experiência pessoal, onde a gente consegue entender a contradição entre o emocional e o racional, onde no pensamento lógico tradicional eles estão é justamente aí que a ideia de religião e ciência se conectam e são uma só. Eu travei, né? Travou, mas tudo bem. Verdade, eu ia fingir. Bom, eu tentei. Fingir aqui, ia falar, verdade, Idi, também concordo com você. Estamos entendendo. Mas deu para entender a sua ideia, Idi. Maravilha. E que prazer te receber, Sônia, ouvir sua história, ver sua prática, seu trabalho, como isso tudo está relacionado a essa descoberta como profissional, como pessoa neurodivergente. Muito legal. Vou te seguir também para ver mais sobre. Lembrei de uma pessoa que eu não sei se você conhece, Sônia, que chama. O sobrenome dele é bem difícil, mas ele chama Danilo. E ele tem práticas corporais mais conectadas à dança, mas muito, muito como o corpo corresponde à cultura, né? Claro! E aí, enfim, ele tem bastante... Foi uma amiga minha que me apresentou, eu não conheço a fundo, mas eu fiquei com muita vontade também de fazer cursos dele e tal. E minha irmã é dança-terapeuta. Uau! Ela também é terapeuta. Eu realmente acredito que toda a nossa experiência humana, ela está assente num mapa, que é o corpo físico. E eu dedico-me a estudá-lo há 30 anos e cada vez que eu vou acedendo a uma camada mais profunda, para mim é como se fosse uma tradução de todas as dimensões humanas. Tudo está aqui, é como se fosse uma casa, sabem? Então, para mim, a noção de o sagrado da existência humana está aqui nestas células, na possibilidade que esta fisicalidade nos dá de manifestar a nossa consciência, sabem? Então, qualquer prática eu acho incrível. Eu falo, se estivéssemos na antiguidade, estaríamos trabalhando nos nossos templos, então você é mais uma. Ai, que delícia! Sônia, o Idi está melhor nesse sentido. Foi um prazer, viu? Te receber aqui. Também.
Como as pessoas te Tem encontram, Sônia, nas redes? livro. Só uma pergunta aí, Travei. Jess, para ela poder... aproveitando que você travou. Sônia, como é que as pessoas te encontram nas redes? É ótimo. É mais fácil pelo Instagram, porque tem tudo lá. Tem o meu site, tem o meu WhatsApp, tem tudo. É sonia.melo-saraiva. E tem tudo lá. Maravilha. Tem tudo lá. E Jess, você quer finalizar? Você está aí com um sinal? Não, só ia falar, recomendar um livro que eu acho que você vai gostar muito, que é Zen e a Arte do Reparo de Motocicletas. Olha só! Eu acho Fica a dica para todo mundo. Zen e o reparo. Ok. E a arte do reparo de motocicletas. Vou ter aqui um bocadinho de sincericídio, Ide. Eles têm audiobook, que eu sou péssima para ler, sou disléxica. Não consigo. Talvez tenha audiobook, porque é um livro que ficou bem conhecido. Eu acho que Mas tem audiobook. agora, gente, não tem um aplicativo, eu não sei, porque nem posso fazer meu. Então isso que eu ia falar, eu sei o nome do aplicativo, vou fazer propaganda de graça aqui. Porque tem um aplicativo que você E chama Spotify, eu vou falar. A gente não está sendo pago para isso, mas só para avisar o pessoal. Tem, que você usa qualquer livro e ele transforma em O audiobook. sonho da minha vida. Sério? O sonho da minha vida. Porque eu ouço um audiobook numa manhã. Ou se assim. você tiver que nem eu que fica acelerado, você bota no notebook LLM e pede para ele fazer um podcast ou fazer um vídeo, ele faz. Opa! Ó, o Fê dando as dicas. Sempre a aprender com a minha turma da Mônica portuguesa. Eu queria um videozinho automático, Justamente. áudio e tudo. Uau! Mas aí a gente precisa ver quais usam mais recursos da Terra. Que gasta mais eu tô água. com muito medo de tudo isso que eu tô fazendo na inteligência Eu acho que dá para ler livro, dá para ler livro. Tá? Maravilha. Ai, Você gente, quer foi terminar? Eu tô na bom. dúvida. O Ed está se expressando aqui com os braços. Não sei se você quer finalizar falando Deixa eu alguma ver. coisa. Ed. Termina com ele se expressando pelos braços. Não, eu só não concordo com isso. Eu acho legal você buscar audiobook, Sônia, mas eu odeio o resumo das coisas, tá? Existe uma coisa que é a qualidade do ato. Mas não é como a gente resumo, faz mas as não é Mas eu resumo. gosto de ouvir. Entendi. Eu gosto de ouvir do início ao fim. É só coisa do Eu ouvido. gosto de resumo. É uma outra estratégia de input sensorial. Ao invés de vir pelos olhos, vem pela orelha, mas você transforma o Não, texto. eu eu tô gosto falando de um de livro profundo mesmo. Uhum. Eu gosto. Já falou de mim, Ale. Eu que falo do resumo. Eu tava falando de Felipe. É que o resumo já é uma edição, né? E aí ser editado pelo Google ou Quem fez a censura do que corte aconteceu aqui que você não sabe. Não, mas aí eu concordo, aí a gente não tem a profundidade. Só que É que a minha opção como eu não tenho. Ou eu leio o resumo ou eu não leio. Então, tipo, cara, vai no resumo. Vai no resumo. Tá certo, eu acho que tá certo. Vocês iam achar engraçado, porque eu ouço audiobooks a lavar roupa, a cozinhar. Maravilha. Eu faço pós-graduações a ir para o ginásio a fazer musculação. E aí a minha cabeça assimila tudo. Então, pronto, é só um jeito diferente E de viva a assimilar. atenção compartilhada, né? Não, Maravilha. eu também Viva a gosto de atenção audiobook, tá? Que fique claro, pessoal, não sou um inimigo do audiobook, pelo amor de Deus. Eu sou contra os resumos. Super entendido. É pessoal. Maravilha. Tchau, Um ótimo dia pra todo Tchau, mundo, pessoal. Um gente. beijo grande. Um prazer. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigada.